Olá pessoal, bem-vindos ao P de Política. E como no último episódio eu fiz uma análise sobre o governo Temer e sobre os pontos bons e os pontos ruins, como uma forma de fechamento do governo, eu vou fazer agora uma análise sobre o futuro governo Bolsonaro, principalmente os primeiros 100 dias e no máximo o primeiro ano de governo. O que, na minha opinião, pode ser feito, e o que deve ser feito e o que não deve ser feito também. Então, de forma a dar continuidade com o projeto que o Temer começou, no sentido do projeto mais econômico, não de pauta de costumes. Bom, assim como no outro episódio, uma das coisas mais fundamentais que o governo tem que fazer para conseguir enxugar a máquina pública e dar andamento à política econômica é a reforma da Previdência. Ao que tudo indica, a reforma da Previdência ela vai ser votada nos primeiros 6 meses ou no máximo no primeiro ano. E eu acho que vai ter que se usar muito do capital político do Bolsonaro, conquistado pela enormidade de votos que ele conseguiu, para conseguir essa aprovação nesse primeiro tempo, sem grandes modificações da reforma proposta pelo Temer, que ainda é uma reforma um pouco fraca, mas ainda é a melhor opção que tem, porque já está bastante discutida e está até bastante, em boa parte, aceita pelas pessoas, não todos os pontos, que é o ponto da idade mínima, da equiparação entre público e privado, entre outras coisas, e também tem a reforma dos militares que precisa ser feita. Eu não vou entrar nos pormenores ou porquê da reforma da Previdência também, porque no outro vídeo eu já discuti isso bastante e expliquei um pouco o porquê que eu acho que a reforma da Previdência é essencial para a gente poder continuar consertando o país e até de certa forma botar o país na trilha do crescimento novamente. Um outro ponto que vai ser muito importante para o governo Bolsonaro e que ele se propôs também fazer, a equipe econômica lá comandada pelo Paulo Guedes, são as privatizações. Então tem uma série de privatizações que precisam ser feitas, outras que precisavam ser feitas não vão ser feitas. Por exemplo, como é o caso da Petrobras, ou o caso dos Correios, ou o caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, e entre outras. Até a própria privatização da Eletrobras está bastante discutida, e na minha opinião podia desaparecer com a Eletrobras, do ponto de vista de controle governamental, nem fosse ainda ter ações, acho que faz parte o governo ainda ter ações nessas empresas como uma forma de transição, mas liquidando-as o quanto antes, num prazo de 5 a 10 anos. Assim o governo vai tirando cada vez mais sua influência estatal e deixando o mercado comandar esse tipo de setor. Apesar de ser um setor estratégico, não tem sentido o governo possuir empresas de energia. Então, um outro plano é privatizar completamente os aeroportos controlados pela Infraero e extinguir a Infraero, que, por favor, extinguam essa empresa. A Infraero não traz benefício nenhum a curto, médio e longo prazo para o sistema aéreo brasileiro. Na verdade, ela só atrapalha, então há anos já deveria ter sido feito esse tipo de ação. Então vamos ver se a ideia é que até 2022 pelo menos Congonhas e Galeões já estejam, que são os maiores aeroportos domésticos do país, sem ser Guarulhos. O Guarulhos também já foi embora já, né? Então finalize a Infraero até essa data de 2022. Eu acho que é possível, talvez seja possível fazer até antes. Vai ter que ver como é que vai estar o ritmo do governo e o capital político para fazer esse tipo de coisa. O Banco do Brasil ainda é um banco que se justifica um pouco mais, mas mesmo assim é complicado. Não tem necessidade do Estado ter banco. O Estado ter banco é simplesmente uma forma dele poder manipular um pouco mais o dinheiro das pessoas. Não, isso não significa que isso é ruim, mas é mais uma forma intervencionista do Estado comandando o dinheiro das pessoas. Assim como a Caixa Econômica, todos os benefícios são pagos todos os benefícios dados pelo governo são pagos via Caixa Econômica, assim como o FGTS. Então isso é muito dinheiro, então o governo não vai querer tirar isso do controle dele. Então uma coisa é você pegar esse dinheiro tá disponível em bancos, instituições ou no próprio tesouro, isso ser movimentado. E outra coisa é estar na mão de um banco estatal, que todo o dinheiro está lá. Então, na minha opinião, a Caixa e o Banco do Brasil, pelo menos no governo Bolsonaro, eles poderiam estudar uma fusão entre os dois e, por um próximo mandato, uma privatização estrita mesmo disso, não tendo mais nenhuma amarra com isso. Mas acho difícil. Os Correios, então, assim, na minha opinião, eu acho que o governo vai tentar privatizar, não agora, mais pra frente, mas ele não quer ficar criando muito rebuliço, então não faz sentido eles ficarem alardeando, vamos privatizar os Correios,
porque não vai conseguir agora e só vai causar dor de cabeça. Assim como a Petrobras. Então, a Petrobras, o que pode ser feito talvez, bom, a quebra do monopólio do refino é uma coisa que deve ser feita, abrir o refino para valer para outras empresas, assim como diminuir as interferências estatais. Isso é uma das ideias do Paulo Guedes. Na verdade, pelo Paulo Guedes, ele privatizaria a Petrobras assim como eu, mas como a vida não é feita só de economia, é feita de política, então não é possível fazer isso nesse momento. Bom, outro ponto que o governo deve fazer é desburocratizar algumas coisas. O governo Temer já deu um passo nisso com uma lei de desburocratização, que também comentei no outro vídeo, mas o governo Bolsonaro deve tentar facilitar pelo menos a vida dos empreendedores e dos microempresários. Os grandes empresários também têm dificuldade, só que as microempresas são a maior parte das empresas do país. Então a ideia é diminuir, principalmente do ponto de vista trabalhista, você diminuir entraves burocráticos para poder contratar e demitir. Hoje em dia se contratar é muito caro, se demitir é muito caro, e isso é uma trava para o emprego no país como um todo, e não significa que você contratar e demitir muito é ruim. O problema é o saldo disso, se contrata muito, se demite muito. Então a gente hoje tem muitas dificuldades com isso, isso trava a indústria, trava a indústria não tanto, trava principalmente o comércio, principalmente o terceiro setor é muito afetado. Se você tem empresas pequenas que poderiam produzir mais com mais gente, a pessoa não contrata porque ela não tem condição, ela trava o crescimento da própria empresa, se torna o gargalo de si própria porque a pressão do custo de se manter um funcionário é muito alta. Essa história de que todo patrão é ruim é mentira. Tá, existem patrões, né, existem empregadores que são muito ruins, que são pilantras, mas nem todos têm essa visão maligna do capitalismo do lucro. Não significa que empresas têm que ter lucro, tá? Toda vez que, mas a empresa tem lucro, a função da empresa é dar lucro. A empresa que não dá lucro, fale, tá? Então, é isso. Então, admitindo essa premissa, a gente parte do ponto que nem todo empregador é uma pessoa maligna que só quer ferrar o funcionário, tá? Ele usa o trabalho dos funcionários como uma maneira de crescer sua empresa e, consequentemente, enriquecer. Não necessariamente isso é ruim, pode ser feito de uma maneira ruim, mas isso a lei está aí para reparar, certo? Então, eu não concordo totalmente com a ideia da reforma tributária do Paulo Guedes, que seria basicamente criar uma faixa única de imposto. Eu acho isso muito errado. Eu acredito que o ideal é que se baixe o imposto, a minha proposta que seria abaixar o imposto dos microempresários e ter faturamentos, né, para faturamentos menores, menos impostos, faturamentos maiores, consequentemente mais impostos, no ponto de vista da pessoa física, pessoas até R$5.000, que essa é a ideia até do Haddad mesmo, do Haddad do Bolsonaro, até quem ganha R$5.000 ser isento de imposto. Isso é justo, é basicamente corrigir a tabela do imposto de renda por quanto deveria. E também, só que aí a ideia do Paulo Guedes é pagar uma taxa única. Na minha opinião, você deveria criar uma faixa adicional de imposto, porque afinal quem ganha mais tem que pagar mais imposto. É assim no mundo inteiro, é aqui assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, é assim em todo lugar. Então a gente paga nos 27,5%. Na minha opinião, deveria ter uma faixa adicional de 30 e poucos por cento, por volta de 30, e pode ser até uma faixa intermediária, 30% para quem ganha mais aí, sei lá, de 30 a 40 mil reais. Então não precisa ser uma faixa também muito curta que nem são as outras. Agora, pontos que o governo tem que ficar esperto, tá? Para não fazer besteira. Tá? O governo Bolsonaro tem um problema seríssimo de comunicação ainda, porque não está concentrado de quem faz essa comunicação. Como vários analistas já disseram, e eu concordo, deveria haver um porta-voz que centraliza todas as direções do governo, assim como há no governo americano. Isso é uma forma de você centralizar o discurso e não deixar ministro ficar dando entrevista. Tá? O trabalho de ministro não é ficar dando entrevista. Isso só dá ruim. Tá? Então, isso acontece, algumas coisas que o governo vai ter que parar para pensar bem e discutir não só entre eles, mas também discutir isso com a sociedade, são as políticas internacionais. Então, a ideia de alinhamento com os Estados Unidos, a gente acha ruim, não é ruim. Os Estados Unidos é um país grande. Agora, você arrumar briga com a China, você arrumar briga com os países árabes para se aproximar de Israel como uma forma de... nós temos relações por causa do nosso vínculo religioso, por mais que... Então, é muito complicado. O Brasil não pode simplesmente decidir mudar a embaixada de Israel, por mais que eu tenha várias concordâncias com a situação de Israel. Não é uma situação fácil, não só do ponto de vista econômico. O Brasil não quer trazer o foco do terrorismo para o Brasil, por causa que
existem muitos fundamentalistas que são contra o Estado de Israel, e quem é contra o Estado, quem é a favor do Estado de Israel automaticamente é inimigo dos povos árabes. Então é muito complicada essa situação, tem que ser tratado com muito cuidado. Se o Bolsonaro fizer essa troca de embaixada no forceps, vai ser muito complicado mesmo, o Brasil deve sofrer bastante. Olha, quanto os casos da Venezuela e da própria Nicarágua, nem conta, que não chamou para posse porque não quis. Agora, no caso da Venezuela, a situação ali é um barril de pólvora. Eu acho que o governo Temer, apesar de ter feito algumas coisas corretas, como tirar a representação diplomática de lá e tal, não adianta ficar tratando isso no banho-maria, assim como várias pessoas estão tratando. A situação da Venezuela é caótica, o ditador, não é nenhum presidente que está lá, o Nicolás Maduro é um maluco, ele é um cara que tem problemas seríssimos de autoafirmação, então ele tem a necessidade de ficar xingando as pessoas e criando histórias mirabolantes, conspiracionistas, para poder chamar atenção e, consequentemente, ter alguma forma de moeda de troca. Então, o Brasil tratar essa situação como se não, tá tudo bem, não é assim. Eu acho que o Brasil tem uma importância diplomática bastante grande no mundo, mas também não pode ficar sendo, vou dizer, um pau andado, mas sendo leniente com essa situação na Venezuela, e acho que a ONU também nesse ponto poderia ser um pouco mais incisiva, assim como foi em outros países, mas no caso da Venezuela não chega a ser um silêncio, mas tá lá, deixa lá as pessoas morrer de fome, morrer de oposicionista morrer, sabe, essas coisas assim, foi sendo deixado de lado. Eu não concordo também com as posições do Bolsonaro com relação a retirada do Brasil do Acordo do Clima, assim como o Pacto de Imigração. São questões que não faria diferença nenhuma o Brasil sair ou não, porque não tem sanções. Então seria só um desgaste político para agradar militante. Desculpa, bolsonaristas. A função desse canal não é agradar bolsonarista e não é agradar pessoal da esquerda, tá, gente? Aqui eu vou falar as coisas que eu acho, e se você não concorda, você deixa o seu dislike aí, ou deixa o seu like e você comenta. Tá, eu não estou me importando com o número de likes, tá? Se as pessoas vão gostar ou não. Esse é um projeto puramente pessoal, com a ideia de fazer análises políticas em cima do meu conhecimento na área. Então, um outro ponto que é importante também é o ultraconservadorismo. Vou chamar assim mesmo, de ultraconservadorismo, que o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado para não ceder a pressões exageradas das bases, principalmente do próprio partido e da bancada evangélica também. Não é porque o Bolsonaro foi eleito que agora todas as pessoas vão proibir de serem gays, as pessoas não vão poder ser gays, ou vão ser obrigadas a ser evangélicas. Não acho que o Bolsonaro chega a esse ponto, mas muita gente que está em volta dele acredita que agora o governo deve ser ditado pelas regras de Jesus, a grosso modo dizendo, tá? Estou fazendo uma extrapolação, uma hipérbole. Então, muita gente acha que o Bolsonaro deveria agir de uma forma a acabar com a pauta progressista e ser uma pauta puramente conservadora, e eu acho incorreto. Eu acho que é incorreto e ele não deve ceder esse tipo de pressão, porque isso tem um custo político muito grande para ele no futuro. Tá? Não, o PT, PSOL e partidos satélites da esquerda não vão concordar com nada com que o Bolsonaro disser ou fizer, tá? Mesmo se for para beneficiar os próprios públicos que eles defendem, as bandeiras que eles defendem. Isso é clássico da oposição, principalmente da oposição brasileira. Então, não achem que a ideia de eu falar para ele não ser ultraconservador é para agradar a esquerda, porque não é. Tá? Isso não vai acontecer, mas é no sentido de que o brasileiro médio que votou no Bolsonaro votou contra o PT, não votou no Bolsonaro. Tá? O brasileiro médio, nem todo brasileiro é racista, fascista, homofóbico, entre outras coisas, ultraconservador evangélico. Então, eu não votei no Bolsonaro, eu já falei isso aqui outras vezes, não votei no Bolsonaro, mas eu também não sou contra as pessoas têm o seu gênero de acordo com a sua escolha. Eu acredito que as pessoas devam escolher aquilo que é melhor para si próprias, assim como eu também não sou religioso, eu sou agnóstico, tá? Então eu não sou obrigado a ter uma religião. Então, assim, eu quero ter as minhas liberdades individuais, eu não acho que isso vai ser cerceado, só acho que pode existir uma pressão na sociedade para que isso ocorra, assim como ocorreu uma pressão progressista. Isso é evidente na mídia, é evidente nas redes sociais, é evidente na sociedade que houve uma pressão progressista que até certo ponto levou a gente para frente, mas não significa que tudo foi um mar de rosas. Por isso que a gente tem que tomar
bastante cuidado com isso e essa pauta moral tem que tomar cuidado porque vários ministros do Bolsonaro têm uma pauta moral muito forte e a eleição foi decidida por uma pauta moral, tá? Esse é um dos motivos, inclusive, de eu não ter votado no Bolsonaro, é porque a pauta moral dele não me agradava. Apesar do ponto de vista econômico agradar, a pauta moral não era aquilo que eu acreditava ser correto. Tá? Então, tem vários pontos, então, né? Do ponto de vista da economia, é um capital político. Do ponto de vista dos costumes, o Bolsonaro tem que ter bastante calma. E se ele tiver a ideia de mudar a sociedade como ela pensa hoje, não é um viés progressista totalmente, mas é um viés com tendências progressistas. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil, exceto, né, no mundo civilizado, né? Porque se for ver outros países como a Rússia, por exemplo, ali, direito individual, não vou nem falar o que é, porque eu ia falar uma palavra meio feio. Então, eu desejo sorte ao governo Bolsonaro, vai começar agora no dia 1º. Espero ponderação com relação à questão das armas, a ponderação com relação ao estupro, entre outras pautas que são bastante caras à sociedade. Lógico que a pauta econômica é a principal parte que o governo deve estudar. Então vamos desejar sorte, mesmo eu não concordando com muita coisa, a gente espera que faça um bom governo, porque fazendo um bom governo todo mundo ganha, fazendo um mau governo todo mundo perde, tá certo? Então aí deixe sua opinião, se ninguém assistir esse vídeo não tem problema, a minha ideia não é caçar visualizações, é simplesmente expor as minhas opiniões. E eu vou começar a criar, até eu dar um aviso, eu vou criar uma série chamada Projetos para o Brasil, que eu vou explicar alguns pontos de problemas gravíssimos que nós temos, pode ser do ponto de vista econômico, do ponto de vista burocrático, de funcionamento do Brasil como um todo, e eu vou propor soluções, e aí as pessoas podem discutir também, e se alguém quiser apresentar. Então fiquem de olho aí, que logo menos aí, acho que talvez já na semana que vem tenha o primeiro vídeo que eu pretendo falar sobre o IPVA, tá bom? Então, deixe seu like aí, se você gostou, se não gostou, deixe seu dislike, um beijo no coração e tchau!